Oi, eu sou a Juliana e eu vou fazer a apresentação da primeira parte do nosso projeto do Elo Maluco. Nós usamos o arquivo base que foi disponibilizado no SIGA e fizemos as modificações da primeira parte, que foi adicionado. Como nós optamos por passar as informações das cores para o desenho do cubo, a renderização do cubo, por meio de uma matriz de cores que contém os códigos RGB. Então, a gente teve que fazer o mapeamento dos códigos e retornar cada cor com seu RGB de acordo com o que estava escrito no arquivo. E aqui a gente tem uma função que vai imprimir a matriz de cores no console para a gente fazer para conferir se está tudo certo, se foi passado corretamente. Então a gente tem aqui a função de processamento do arquivo XML. Depois de criar o objeto, a gente vai verificar se o caminho que a gente passou aqui no arquivo, se o caminho que foi passado aqui na inicialização, ele está correto. Se esse caminho estiver correto, então a gente pode vir e verificar se o elemento se o XML contém o elemento raiz. Então a gente faz essa verificação e também verifica se dentro da raiz tem o primeiro elemento. Porque se não tiver, se não encontrar nenhum elemento, o arquivo está vazio. Ou então está errado. Então a gente vai limpar a matriz de cores, se ela tiver alguma coisa dentro, e vai começar a percorrer cada row do XML e dentro de cada row percorrer cada cor com um for para poder pegar cada elemento e passar pelo mapeamento de cor para inserir dentro da nossa matriz de cores o código RGB de cada face. E aqui a gente está usando a função de print matriz. Essa conversão para vetor, ela está feita aqui embaixo. Aqui está sendo feita a conversão para o vetor do RGB que a gente vai usar no cubo. E dentro do cubo a gente colocou para passar como parâmetro a matriz de cores que vai ser passada para o próximo código. E essa parte do desenho a gente deixou da renderização. A gente só modificou algumas partes do eixo, mas o resto tá como foi passado no exemplo. Olá, boa noite, meu nome é Ana Késia. Eu gostaria de apresentar para vocês algumas modificações que nós fizemos no nosso projeto, eu e minha dupla Juliana, para que fosse possível, plotar um cubo 3D, em 3 dimensões com cores. Basicamente, o que nós fizemos foi, criar 2 arquivos cubo.cpp e cubo.hpp, que são arquivos que substituíram, o triângulo.cpp e o triângulo.hpp. Nessas mudanças, nós fizemos a alteração no arquivo HPP da seguinte maneira, O triângulo, ele trabalhava somente com 2 dimensões, x e y, porque ele era 2D. O nosso cubo, por ele ser 3D, a gente trabalha agora com mais uma dimensão, com mais uma coordenada, que é a coordenada z. E também o cubo, diferentemente do triângulo que só tinha 3 vértices, o cubo possui 8 vértices na parte da frente e 8 vértices na parte traseira. E também nós criamos essa matriz de cores, que vai ser uma matriz que armazena um vetor de um vetor, ou seja, uma lista de uma lista de cores, de cada cubo. Basicamente, nesse arquivo foram essas mudanças. Já no arquivo .cpp, o método cubo, ele recebe a matriz de cores e também a gente inicializa as coordenadas x, y, z zeradas. Diferentemente do triângulo,
que só tinha 3 vértices e 2 coordenadas, já no cubo a gente tem 8 vértices, né? Com 3 coordenadas cada uma delas. Aqui a gente faz alteração para que a gente, né, para que seja possível plotar um cubo, né? E a gente altera, né, o point para que ele possa receber 8 vértices e não 3. Nesse método cubo, né, na função de transformação, né, na matriz de inicialização, a mesma coisa, a gente altera a função para que, ao invés de receber 3, receba 8 vértices. Já no método, né, no método cubo, a gente também acrescenta a coordenada Z para a atualização do cubo. Já no método, né, no método draw, né, esse método, o que a gente faz de fato? A gente desenha um cubo, um em cima do outro. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar, né, essa biblioteca de translação, onde o que ela vai fazer? Ela vai iterar na quantidade de cubos e ela vai multiplicar por 15 a cada unidade de vértices acima do em cima do vértice, né, em cima do eixo Y, fazendo com que um cubo fique sobre o outro. Aqui a gente desenha a face do cubo, né? Cada face do cubo com as respectivas cores. E aqui, né, já nessa função, né, o que a gente faz? A gente desenha as linhas entre os cubos. Por quê? Porque quando a gente desenhava os 4 cubos empilhados, eles davam a impressão de que era somente um cubo só. E essas linhas, elas vêm para a gente poder melhorar a visualização, né, dividindo os 4 cubos com essas linhas para melhor visualizarmos. E é isso.